bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer um mergulho nos fragmentos bem intensos, sabe? Quase fantasmagóricos, de uma obra que ficou inacabada do Lima Barreto, O Cemitério dos Vivos. O nosso foco vai ser o narrador, o Vicente Mascarenhas, e a jornada interior dele, que é bem turbulenta. Uhum. Pensem nisso como, sei lá, espiar por cima do ombro de alguém que estava escrevendo uma confissão, mas nunca terminou. É uma imagem forte mesmo. E a nossa missão aqui, eu acho, é tentar desvendar as camadas que se misturam nesses fragmentos, né? A memória que fica ali martelando, o arrependimento que corrói por dentro, a ambição intelectual que não deu certo e, claro, as experiências mais devastadoras. Sim, A relação com a esposa, a Efigênia, e a passagem pelo hospício, que é brutal. São os eixos dessa narrativa toda quebrada, sabe? Quase uma tentativa de expiação que foi interrompida no meio. pra gente sentir o peso disso desde o comecinho, vamos direto para aquela cena da morte da Efigênia. As últimas palavras dela. Quase um sopro, né? Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro. Que impacto isso já causa ali, de cara? Olha, é um arranque fortíssimo, não acha? Já planta ali as sementes de tudo que vai vir depois, a memória que vira quase uma obsessão, a culpa remoída, aquele arrependimento que só chega tarde demais, né? Exato. A Efigênia, ali no limite da morte, parece dar para ele não só um pedido, mas uma missão mesmo, ligada à escrita. Um último elo entre eles, mas um elo assim carregado de uma responsabilidade imensa. E a forma como ele descreve ela naquele momento. A dor dela como materna, uma pena por deixar ele sozinho. Parece quase uma, sei lá, uma defesa dele, né? Para não encarar a perda romântica de frente. A percepção do que ele realmente perdeu só vem bem depois, certo? Sem dúvida. Essa leitura dela como uma figura quase maternal, no fim, é muito reveladora da dinâmica que eles tinham. Sugere que a profundidade da perda só bateu nele em retrospectiva, sabe? Já afundado na dor e na culpa. Hum, Essa cegueira em relação a ela durante a vida deles parece ser a origem principal desse remorso todo que consome ele. faz sentido. A narrativa depois dá um salto para trás, né? Leva a gente para a juventude dele. Vicente, funcionário público aos 17 anos. E olha que detalhe, conseguiu o cargo com certidão falsa. Isso é muito Lima Barreto, já mostrando as brechas do sistema. Exatamente, um realismo cru desde o início. É a cara dele. Ele se descreve como canhestro e tímido, especialmente com mulheres. Aí ele se muda para uma pensão e lá conhece a Efigênia. A descrição inicial dela é curiosa. Pequena, miúda, mas com olhos estrelados muito firmes. Ele observa ela de longe, meio intimidado, enquanto ela parece comandar o ambiente ali. Já dá para sentir um contraste e uma tensão ali, né? É um contraste bem marcante, sim. A timidez dele diante de uma força, uma presença que ele já percebe nela, mesmo sem saber definir direito. E o que é curioso, enquanto ele se sente meio diminuído ali, a cabeça dele está fervilhando com planos intelectuais, assim, grandiosos. Ah, sim. Ele queria algo muito maior que o tal doutorado brasileiro da época, que ele via como uma coisa superficial, ligada a status, a subserviência. E essa ambição tinha umas raízes familiares complicadas, né? Não era só dele. Tinha, sim, a influência do pai era forte ali. O pai queria que ele estudasse como uma espécie de vingança contra um parente doutor que desprezava eles. E o narrador liga isso ao fato do pai ter traços de raça negra, o que adiciona uma camada racial e social importantíssima nessa busca por conhecimento. Nossa. Era quase uma forma de afirmação, sabe? Um desafio ao sistema que marginalizava eles. Isso explica muito da raiva dele contra as estruturas e essa busca por um saber mais autêntico. Levou ele a questionar até as certezas científicas da época. Pois é, como aquela ideia da Tarapatna, essa crença na hereditariedade meio determinista dos vícios, das tendências. Teve uma defesa de júri que ele leu que marcou muito ele, porque ele achou ilógico que o alcoolismo gerasse fatalmente a criminalidade. Entendi. Essa dúvida pessoal alimentou a crítica dele ao determinismo científico, ao chamado cientificismo, né? Aquela fé, às vezes, cega na ciência para explicar tudo que estava muito em voga. E ele não queria ficar só na superfície, né? O plano era ambicioso. Analisar criticamente a ciência, o método experimental,
principalmente na biologia e sociologia, onde ele via muitos vícios de pensar. Mergulhou fundo nisso, leu Descartes, filósofos, passou pelo positivismo, aquela corrente que queria aplicar método científico para tudo, mas sempre com um olhar crítico, buscando rigor, tentando se livrar das tiranias da tradição, das academias. Era um projeto enorme, quase uma cruzada intelectual só dele, bem solitária. Enquanto ele alimentava essa cruzada secreta, a relação com a Efigênia ia acontecendo ali do lado, meio que aos trancos e barrancos, como ele diz. Ele ficava irritado com perguntas sobre os estudos oficiais, dava bilac para ela ler. Nossa! O amigo Chagas percebe o namoro antes dele mesmo. É uma desconexão tremenda. Ilustra perfeitamente essa desconexão. A vida intelectual consumindo todo o espaço e a vida afetiva correndo quase por inércia. Mas o fascinante é que, mesmo assim, a Efigênia influencia ele, sabe? De forma sutil. Ele admite que ela o tira da falsa e tola atitude positivista. Faz ele voltar para a literatura, algo que ele, no início, meio que desdenhava. Ele começa a escrever contos, artigos, vendo isso como um mero exercício para obra maior. Mas ela se interessa, pergunta pelos textos, incluindo aquele conto específico que volta lá no fim. Que é justamente aquela história da rapariga, a mesmíssima que ela menciona no leito de morte. A ligação é trágica e, nossa, muito poderosa. É um fio que une o início e o fim da relação deles, sempre marcado por essa incompreensão da parte dele. E é nesse ponto que o arrependimento explode na narrativa, né? A confissão dolorosa. Não soube ver a alma excepcional daquela pobre moça. O orgulho, o medo do ridículo, a autodepreciação, tudo cegou ele. E a escrita desses fragmentos parece ser, em grande parte, essa tentativa desesperada de lidar com essa falha íntima, com essa incapacidade de ter visto ela como ela era. É mais do que uma memória, é quase uma tentativa de expiação, né? Sim. Essa cegueira pessoal dele, aliás, pode ser vista como um microcosmo da cegueira social que o Lima Barreto tanto denunciava à elite, ignorando a realidade do Brasil, assim como Vicente ignorava a mulher que estava do lado dele. O próprio casamento acontece de um jeito quase teatral, né? A mãe dela doente, eles afastados, aí vem um bilhete, a visita tensa, o pedido da mãe e, finalmente, a proposta direta dela. Eu amo o senhor Mascarenhas. O senhor quer casar comigo? A reação dele é puro pânico interno, vai atrapalhar meus planos, mas ele acaba aceitando passivamente. Uma cena carregada, né? Sem dúvida, o desespero dela, a vergonha e a hesitação paralisante dele. Vivem depois 5 anos de uma paz de decência doméstica, nasce o filho Boaventura, a sogra, Dona Clementina, começa a perder a lucidez, mas o ponto crucial é que o Mascarenhas mantém aquela reserva intelectual. Ele não compartilha os planos profundos dele com a Efigênia. Mas por que será? Seria desdém intelectual? Medo que ela não entendesse ou que o desviasse do caminho dele? Provavelmente uma mistura disso tudo, né? E é uma ironia tremenda, porque os fragmentos mostram que ela se interessava. Lia os artigos dele, conhecia os autores que ele citava, tipo um tal Bagehot que ele menciona. Ela estava atenta, sabe? Oferecia uma parceria intelectual que ele, na cegueira dele, rejeitava ou nem via. E é ela quem percebe que ele está deixando os estudos altos de lado por colaborações mais fáceis, talvez mais rentáveis financeiramente. A confrontação dela é delicada. Há quase 1 mês que você não escreve nele na obra maior. Ela estava mesmo ligada. Essa cutucada dela funciona. Talvez por culpa, talvez por um resto de ambição, ele decide terminar um livro, mas publicar um desafio, né? Sem padrinhos literários, os editores queriam o aval dos consagrados e ele, orgulhoso e tímido, não pedia favores. Imagino. E quem destrava a história, Samu? A Efigênia. Convence ele a fazer um empréstimo consignado para pagar a publicação, ela aposta nele, investe nele, mesmo que ele não entenda a dimensão desse gesto na hora. Uma dedicação incrível. E aí a tragédia acontece. O livro na gráfica, a Efigênia fica gravemente doente e morre depois de meses de sofrimento. O livro sai, recebe boas críticas, mas ele já não consegue sentir nada. O chão sumiu. Completamente. A morte dela vem embrulhada naquela culpa avassaladora por não ter compreendido ela. Ele chega a sentir que cometeu um crime contra ela.
E aí soma-se a isso as dívidas do empréstimo, a sogra enlouquecendo, os problemas do filho com convulsões, dificuldades de aprendizagem. É um cenário de desolação total. A fuga quase inevitável é o álcool de forma crescente e destrutiva. Ele descreve a própria decadência, do vermute para Genebra até chegar na cachaça barata. Ele se sente pobre, desvalorizado, a fama de bêbado perseguindo ele, a vida perde o gosto, né? O colapso final é a crise nervosa, com gritos, terrores noturnos, o sobrinho André desesperado chama a polícia, é a primeira internação no Hospício Nacional de Alienados, e dali para frente a descida é ainda mais vertiginosa. Como é que ele descreve essa chegada no pavilhão de observação? O choque inicial. É uma experiência de humilhação profunda e imediata. A roupa do hospício, a caneca de esmalte, ter que dividir um quarto forte com internos que ele acha insuportáveis. Mas o golpe mais duro é a sensação de queda social brutal. O interno negro, epilético, pergunta para ele se ele foi aprendiz de marinheiro, acertando em cheio numa ferida social que ele, apesar de ser crítico, ainda carregava ali dentro. Nossa, essa questão do aprendiz de marinheiro é devastadora. Revela tanto sobre as hierarquias que persistiam até na mente dele, e a reação dele a essa humilhação toda. É complexa. Tem o choque, claro, mas também uma resignação amarga, um desprezo pelas próprias ilusões de status que ele tinha antes. A internação força ele a encarar a fragilidade da identidade. Lá dentro, ele é só mais um número. Pois é. As rotinas são degradantes, limpar, lavar, o banho coletivo nu. Ele chora ao ter que varrer o jardim, não pelo trabalho em si, mas pela exposição pública. Desenvolve um orgulho estranho em aguentar sem reclamar, mas por dentro o horror vai se acumulando. E nesse ambiente de horror, tem um encontro que é particularmente perturbador no pátio, com um rapaz chamado Narciso. Sim, esse diálogo é de arrepiar. O Narciso pergunta pra ele, do nada, se ele já matou alguém. O Mascarinhas nega e o rapaz responde com uma calma desconcertante. Pois eu matei. O meu advogado arranjou. A naturalidade com que ele fala do crime abala profundamente o narrador. Imagino, para alguém tão preocupado com questões morais, intelectuais, ouvir aquilo deve ter sido um golpe e tanto. Como isso afeta ele filosoficamente? Reforça o niilismo que já vinha crescendo nele, sabe? Coloca em dúvida a própria possibilidade de conhecer o bem e o mal, a natureza humana. A frase que vem pra ele é: tudo mistério e sempre mistério. A visão da vida fica ainda mais sombria. Ele começa a pensar que talvez só a dor extrema, o sofrimento profundo, conecte o ser humano a algo além do material. Uma perspectiva bem desoladora. Do pavilhão de observação, ele vai para a seção Pinel, a dos indigentes, um mergulho ainda mais maior na degradação. Sim, um ambiente ainda mais pobre, mais degradado. Ele reencontra um conhecido, DL, um poeta que faliu. Um médico trata ele com um sorrisinho de desprezo quando sabe que ele escreve. A sensação de ser reduzido a mendigo, sem era nem beira, se intensifica. E é aqui que a culpa pela Efigênia volta com força total. Como essa culpa se manifesta ali, nesse contexto específico? Ele identifica essa culpa como a causa fundamental de todo o sofrimento dele, mais profunda até que o álcool ou as dificuldades financeiras. A lógica é implacável e dolorosa. Se ele não conseguiu entender o ser humano que estava ali do lado dele, a própria esposa, como é que ele poderia querer entender qualquer outra coisa? Pesado. O desejo de anulação fica quase físico. Ele fantasia em virar uma bola de lama aos pontapés dos policiais. É o fundo do poço emocional mesmo. Ele chama essa sessão de cemitério de vivos e diz que o mais chocante não é o barulho, mas sim o silêncio. Exato. O horror do mutismo, da comunicação quebrada, da degradação física que ele vê corpos nus, sujos, alienados, o barbeiro que se acha imperador da Áustria, são imagens de uma humanidade em estado de suspensão, sabe? Morta em vida. É aterrador. Mesmo nesse cenário desolador, ele encontra algum vislumbre de conexão humana, alguma ajuda. Alguns. Muito poucos, muito tênues. A simpatia de um inspetor mulato que conheceu o pai dele, a ajuda de um paciente português, um tal Misael, mas isso contrasta com a visão chocante dos pacientes com lepra, os Lázaros dementes. Nossa Senhora! E tem sempre aquele contraste entre o horror interno e a beleza da Baía de Botafogo que ele vê pelas grades.
E é interessante também a observação dele sobre os guardas. O que ele nota sobre os guardas? Eram, na maioria, camponeses portugueses, rudes, mas ele reconhece neles uma paciência quase infinita para lidar com aquele sofrimento todo. É um olhar que humaniza até os funcionários daquele sistema opressor, sabe? Mostra a complexidade da observação dele, mesmo ali, no fundo do poço. A última transferência que aparece nos fragmentos é para a seção Calmeio. Ali parece que tem uma ligeira mudança, uma pequena melhora. Uma pequena melhora, assim. O diretor é mais gentil, dá acesso a ele a uma biblioteca, embora esteja em mau estado, e lá ele encontra um texto sobre Abelardo e Heloísa. E essa leitura reativa a ferida da Efigênia de novo. De que forma? Como assim? A dedicação total da Heloísa à glória do Abelardo, mesmo sacrificando a própria felicidade, ecoa nele como um espelho daquele apoio silencioso e incompreendido que ele recebeu da Efigênia. A leitura, em vez de ser uma distração, vira mais um gatilho para a culpa e para essa autoanálise que não para, que é incessante e dolorosa. E na Calmeio, ele também interage com outros internos, figuras como Godofredo Cavalcanti, ou aquele obcecado por Frei Caneca. Sim, e essas interações mostram como as obsessões da sociedade lá fora, status, linhagem, reconhecimento, continuam e se distorcem dentro do hospício. Para o Mascarenhas, que se mantém lúcido na maior parte do tempo, conviver com o delírio dos outros e a falta total de privacidade é mais uma camada de sofrimento ali. Percorremos, então, estes fragmentos densos e sombrios. Vimos a culpa tomando o lugar da dor, a ambição intelectual sendo esmagada pela realidade, a crítica social nascendo da experiência extrema e essa descida ao inferno do hospício. Olhando para o conjunto, qual seria o balanço dessa jornada que ficou interrompida? O que mais salta aos olhos é como o Lima Barreto usa essa experiência limite da loucura e do hospitócio como uma lente de aumento brutal para dissecar a sociedade brasileira da época. O cientificismo superficial, as hierarquias baseadas em preconceito, racismo velado, tá tudo ali exposto. O cemitério dos vivos não é só um lugar físico, né? É um sintoma de uma sociedade doente. E para o narrador, o Vicente Mascarenhas, essa jornada é um confronto impiedoso consigo mesmo, com as próprias falhas, culminando nessa incapacidade de ter realmente visto e compreendido Efigênia. A culpa por ela vira o epicentro do sofrimento dele e talvez da sua busca desesperada por algum sentido ou, quem sabe, redenção. Resumindo então, a dor da perda que vira culpa, a ambição intelectual que esbarra na vida, a crítica social que nasce da experiência limite e essa travessia desoladora pelo cemitério de vivos. E por ser uma obra inacabada, nos deixa com uma questão em aberto, né? Com toda essa culpa, as reflexões sobre destino, hereditariedade, angústia pelo futuro do filho, que fim poderia ter essa história? Pois é. Existiria alguma redenção possível para o Mascarenhas depois de atravessar aquele inferno todo? Ou a condenação era o único desfecho que a gente pode imaginar? Uma pergunta que a escrita interrompida do Lima Barreto nos deixa para sempre pensando.